Olá, bom dia. Estamos às 2 horas da manhã, gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, mais um vídeo. Este é a continuação do último. No último nós executamos o ritual de purificação ou de harmonização, equilíbrio, que é o ritual mais simples e o mais efetuado pelo mago. Porque o que nós necessitamos na nossa vida é simplesmente de um viver simples, mas tranquilo, equilibrado, com nossos sistemas e aparelhos, nosso cérebro e vai por aí. Então, portanto, é um ritual muito importante para o iniciante e para o próprio mago. Eu não uso mais o ritual para mim, eu já me equilibro apenas pela ação mental. Mas ficamos então de explicar aqui, neste vídeo, o que vamos fazer agora. Vamos dar uma paradinha, pedir a vocês várias coisas. Né? Primeiro, o Ahavit, como diz o Renato Santos, israelense brasileiro, judeu brasileiro. Ahavit quer dizer gostei. É recebido, embora não esteja o dedinho, mas vocês devem colocar, embora 62 visualizações, tem 12 dedinhos. Ora, teria que ter 62 dedinhos para cima. Rápido, gostei, like. Por favor, façam isso. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que vocês gostaram e recomende. Os principais meios pelos quais eu sou divulgado, a minha visibilidade aumenta, é o boca a boca dos amigos, primeiro, e a mídia é o WhatsApp, depois o Google Search, né? E um pouquinho do Instagram. Então, são esses os meios de comunicação. Assim as pessoas me veem melhor. Então você apenas bastará dizer que gostou e estará me dando um outro meio de comunicação. Ou seja, esses meios de comunicação perceberão que o meu canal é considerado bom. O produto do meu, a minha produção criativa é considerada boa. Segundo, agradecer àqueles alunos que têm depositado uma quantia, seja quanto for. Esses são contribuintes espontâneos. Não, eles colocam o nome. Por exemplo, André, agradeço, André, a sua contribuição. A outra, a Jane Fátima. Jane Fátima, muito obrigado pela sua contribuição. Agora, existem também os alunos, os alunos novos que entraram há pouco tempo, são em número de 5, então não vou citá-los, porque não estão aqui, não pedi permissão a eles, mas são cerca de 5 alunos. É um casal na Bélgica, nós temos uma menina que é secretária, eu vou dizer o nome dela, né? É a Karina. Karina, te amo, do fundo do coração. Quem é que é mais dos novos? Luciane de Teresópolis, é dentista. É uma dentista de Teresópolis. E pronto, não me lembro dos 5 novos que entraram. Esses entraram. Há muitos que pediram a inscrição, perguntaram como se inscrever, mas não deu em nada. Não fizeram a inscrição. Mas eu respondo as perguntas por e-mail, mas não chegaram a completar o processo de inscrição. Os meus alunos antigos, esses me sustentam há 20 anos. Também não vou dizer o nome deles. E esses me dão quantias vultuosas. 800, 600, 400. O mínimo é 300. Então, esses, na verdade, não importa se faz chuva ou se faz sol.
O depósito está lá mensalmente. Não vou citar o nome deles. Então, os 5 colégios, os 5 membros novos do Colégio do Macaldeus, eu dei aqui o nome de alguns. Um casal da Bélgica, ele é brasileiro, ela é belga e são casados, eu acho. Parece-me que ela aqui é belga. Ela fala português muito bem e ele fala português atravessado com francês. Que eu acho que é a língua oficial da Bélgica, Belgique. A Luciane, minha queridíssima Luciane, aluna que me ama, e aí eu tenho que às vezes segurar ela, porque ela tem necessidade de demonstrar esse amor. Isso às vezes é como aquele cão de raça bonito, né, muito bonito, que ela tem uma alma lindíssima, que pula em cima de você quando você chega em casa. Então isso às vezes atrapalha, né? Eu amo meus alunos, sei que meus alunos me amam, mas esse amor não pode ser demonstrado fisicamente da maneira como a Luciane de Teresópolis, minha querida Luciane, que eu sei que me ama muito e quer demonstrar isso. Se tiver uma maneira física, ela faz assim, ela quer demonstrar de uma maneira, eu até exagerada. Então, por favor, divulguem, né? Divulguem o canal. O boca a boca é o melhor meio. O que é mais que eu preciso agradecer? Acho que só. Os agradecimentos são somente esses, né? Visualizem, procurem visualizar e compreender. Fica à disposição de vocês as perguntas logo abaixo do vídeo, lá o espaço para perguntas, e o e-mail. Quem quiser, use o meu e-mail para fazer perguntas longas. Acabei de receber uma pergunta muito longa de Jane de Fátima, e essa pergunta foi seguida de uma segunda, onde ela fez uma longa exposição sobre a paranormalidade dela e certos fatos paranormais. Então, aí eu disse a ela, não dá mais para continuar por e-mail, agora nós temos que fazer por videoconferência. E dei a ela, né, Jane, você pode fazer isto, ó, cara a cara, face to face, nós vamos conversar e nós vamos analisar todos aqueles processos de paranormalidade que você enfrentou sem um mestre, sem um instrutor, sem um orientador. E você merece, porque você é extremamente interessada. A sua primeira observação feita aqui no rodapé dos meus vídeos me sensibilizou. Então você está no fundo da minha alma, num lugarzinho privilegiado. Tá, Jane? Então, faça o que eu instruí e vamos nos ver cara a cara. A menos que você seja casado e seu esposo não permita. Aí eu compreenderei. Mas o ideal seria isto, né? Se você for casado e ele permitir, é uma aula, é uma instrução. Se você não for, acho que você terá mais liberdade. Então, aqueles que quiserem, podem se comunicar comigo assim. Bem, vamos começar o nosso vídeo? Vamos. Gastamos 8 minutos fazendo algumas explicações pessoais, não, que tem a ver conosco, com o nosso ensinamento, com as nossas escolas. Agora eu disse, vou explicar o que foi que eu usei, o que foi que eu fiz. Primeiro de que tudo, os livros. Os livros são o script. O script está nos livros. Eu poderia extrair daqui e colocar em uma folha. E aí selecionaria antes e só colocaria o que eu quisesse. Eu usei 2 livros. O do mestre Eliphas Levi, Dogma Ritual da Alta Magia. Marquei as partes que eu ia usar. Ó, está uma parte marcada e está outra parte marcada. E usei o livro do Papos, Tratado Elementar de Magia Prática. Também está uma parte marcada e está outra parte marcada. Mas se eu quisesse, eu faria um script. O script é mais fácil, porque você, ao invés de ficar procurando, você já tem aquilo que vai dizer. E há um detalhe. No momento da execução do ritual, vocês perceberam que quando eu falei que ia fazer o ritual, eu disse que não faria a oração de Salomão, e eu fiz.
Perceberam esse detalhe? Não. No vídeo em que eu explicava que iria fazer o ritual, eu prometi, aliás, eu disse, não farei porque eu não sou judeu. Acontece que no momento do ritual, há uma força que interfere. Os mestres, os meus mestres, eles interferem. E então eu dou a eles, eu me deixo levar. Por isso eu sou dócil nas mãos deles. E aí, no momento da execução, eles me ordenaram que eu lesse a oração de Salomão. E eu tinha dito que eu não lia, mas eu não desobedeço. Então, assim que eu entro em comunicação com eles, automaticamente eu passo a ser, vamos dizer, a fazer aquilo que eles mandam. Porque é graças a eles que eu tenho esse conhecimento, é graças a eles que eu tenho essa proteção. Então, eu disse uma coisa conscientemente quando estava prometendo, mas na hora do vídeo, na hora de gravar, na hora de agir, não é só gravar. É em qualquer momento da vida, quando eu vou fazer algo que preciso da assistência deles. O meu anjo guardião ou os meus mestres. Eles tomam conta da minha inteligência porque eu permito. E aí ele disse, leia a oração de Salomão. E eu li a oração de Salomão. Então é mais ou menos como se fosse uma mediunização, né? Eu sou paranormal, todo mago tem que ser. Se não for um paranormal, você não pode ser um mago. O aprendizado da magia, na verdade, o desenvolvimento da paranormalidade. Então está aqui a oração de Salomão, e eu disse, quando eu prometi que faria, eu disse, não farei a oração de Salomão. E quando foi na hora, não está aqui no Tratado Elementar, deve estar no de Eliphas Levi. Não farei a oração de Salomão porque eu não sou judeu, eu sou cristão. E qual não foi minha surpresa quando eles disseram, faça a oração de Salomão. E eu fiz a oração de Salomão. Então, assim, o mago pode parecer até um pateta, porque ele diz uma coisa e ele faz outra. Não estou encontrando aqui, mas vocês viram o que eu fiz. Se vocês reverem o vídeo, vocês vão ver que eu recitei a oração de Salomão, né? Eu acho que é no Tratado Elementar mesmo. Então, eu não sou dono de mim absolutamente. Claro que eu posso impedir, eu estou lúcido, mas é um tipo de mediunidade. Há uma conexão perfeita entre mim, meus mestres e os meus guardiães. E essa conexão perfeita, então, eu tenho que me tornar dócil a ela. Se eu não me tornar dócil, então eles não estão me protegendo, eles não estão presentes. E aí o que é que eu estou fazendo? Nada. Estou fazendo um teatro. Tá aqui, ó. Oração de Salomão. Vou aproximar bem, tá vendo? Ó? Discurso de Salomão a Roboão, seu filho. Não, não é esse. Não foi esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Não é esse. Não está aqui. Potências do reinado, ficais sob meu pé direito e na minha mão esquerda. Começa assim, né? Então, eu não sei onde é que está aqui agora. Mas eu recitei. Ah, está aqui. Invocação de Salomão. Eu li isso aqui. E eu tinha dito, não vou ler que eu não sou judeu, eu sou cristão. Né? Porque o primeiro ritual, ele não fala no nome Jesus, ele fala do Filho unigênito. Em nome do Filho, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não menciona expressamente, porque o nome de Jesus não é o nome de batismo. Jesus, ou Yeshua, ou Yeshua. O nome de Jesus é o nome, é o poder dele que estava presente. Vocês veem então, o mago, né, o sensitivo, na hora da operação mágica, ele não é completamente dono de si. Mas isso é a obediência livremente consentida. Então, eu concedo livremente que eles interfiram. E aí, às vezes eu digo uma coisa e faço outra. Isso é comum. Não somente na gravação, mas nas curas, nas hipnoses e assim por diante. Então, primeira coisa que eu quero chamar, vocês dizem assim, esse cara é doido. Não, não sou doido. Isso é comum.
Eu digo uma coisa quando eu estou lúcido, consciente e planejei isso racionalmente. Quando eu estou mediunizado, a diferença é que eu não incorporo, mas o processo é muito semelhante, chama-se mediunidade por proximidade. Os meus mestres estavam todos presentes e todos próximos de mim. E então, eles interferem, eles se comunicam comigo. E essa comunicação que torna o ritual um momento diferente, e me leva a um mundo diferente. E aí o ritual estava aqui, mesmo que fosse no script, mas eu vou fazer o que eles mandarem. Eles interferem e eu deixo eles interferirem. Eles é que mandam, mas isso é livremente consentido. Então, nem eu estava maluco, disse uma coisa e fiz outra, não me contradisse. O que acontece é um pacto, vamos dizer assim, né, entre nós, né, os mestres invisíveis, na hora que eles se apresentam. Então, eu me submeto docilmente às ordens deles, né, às instruções e orientações deles. Senão, eu não seria um mago. Então, está aí a explicação porque eu disse que eu não faria a invocação de Salomão e eu fiz. Primeira coisa a ser explicada. Segundo, para que vocês compreendam o que houve, é necessário que vocês entendam o seguinte, né? Existe o mundo natural, vou simbolizar aqui por esse livro. Então, esse livro aqui está simbolizando o plano, a dimensão natural. E este livro está simbolizando a dimensão sobrenatural. Vamos fazer diferente. Desculpem. Vamos fazer uma coisa diferente. Este livro está simbolizando a dimensão natural. São 3 dimensões, são 3 mundos. Como disse Hermes Trismegisto, né? Trata-se da verdade, não conhece a mentira, apenas a verdade. Que todo intérprete da Tábua de Esmeralda diz, a verdade é nos 3 mundos. São Paulo diz na carta dele, quando ele relata que Cristo o arrebatou, que ele foi levado ao 3º céu. Né? Na Suméria, os deuses maiores ficavam no 3º céu. O 3º céu significa o quê? Que é um mundo natural, que é este onde nós estamos, essa dimensão, que na Cabala se chama Asiá. Existe um mundo preternatural, que se coloca neste aqui. E existe um mundo sobrenatural. Então, o preternatural é um intruso. Então, só devia haver o mundo natural, claro, e o sobrenatural, o que está sobre. Mas acontece que Javé, né, fez uma dimensão própria. Então, além de Asiá, que foi ele que criou, ele já existia no plano de Yetzirah. Então, esse é o plano de Yetzirah, o segundo livro. Mas acontece que ainda não é sobrenatural. O plano de Yetzirah é preternatural. Natural, preternatural, agora sim, sobrenatural. Então, aqui Asiá, aqui nós temos Yetzirah e aqui nós temos Beriá. Beriá já é o do Cristo, o de Jesus, que para nós, para mim, cristão, é o Cristo. Vocês podem considerar outro. Aqui não interfere. O problema é o sobrenatural. Então, o sobrenatural não está sobre o natural como deveria ter. Porque houve fatos que eu não vou explicar aqui, não dá tempo, que fizeram com que Javé fosse criado e ele está aqui no meio, entre o sobrenatural, ou seja, Beriá ou Briá, onde está o Cristo, que para nós cristãos é Jesus, para outras pessoas é Buda, para outros é Zoroastro, para outros é Maomé, não importa, né? E então foi criado um mundo intermediário. Esse mundo intermediário é o mundo de Yetzirah. Então, Beriá ou Briá, Yetzirah e Asiá. Nós estamos aqui. Eu fiz o ritual neste plano, nessa dimensão, mas automaticamente eu estava, ao começar e ao me ligar
aos meus mestres e guardiães, eu estava automaticamente nesses três mundos. O quarto é impossível de chegar, que é o plano de Azilut. Lá está o Supremo Criador, o Ain Sof Aor, que vamos chamar aqui apenas o Ain, o nada. O nada está aqui em cima. O que é que existe aqui em cima? Nada. Isso é inatingível. Então o mago não atinge isso. Dizem, nós católicos acreditamos que os grandes santos atingiram. Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né, atingiram o Ain. O mago não atinge isso. Então só atinge esses três planos. E é nesses três planos que eu fiz a operação mágica. Tem que ser devagar para vocês compreenderem. Estão entendendo? Então, ao mundo natural, simbolizado por esse livro, que é a nossa realidade aqui física, e deveria haver apenas o mundo sobrenatural. Só deveria haver esses dois. Acontece porque, por razões que vocês vão compreender, depois eu vou explicar, que foi criado Javé e foi planejado algo no qual Javé tem parte importante. Javé ficou feito um sanduíche entre o sobrenatural e o natural. Então ele fica no mundo chamado préter-natural. Quase natural. Préter quer dizer antes ou quase do natural. Logo, a verdade é nos três mundos. Isso é atestado pela Bíblia, porque Paulo de Tarso, meu primeiro mestre invisível, já falei aqui, me disse, né, que foi arrebatado até o terceiro céu e escreveu isso. E se vocês forem para os antigos escritos, né, o dilúvio fez com que todos os deuses corressem para o céu de Anu, que é o terceiro céu. É dito no Enuma Elish e na tradição mesopotâmica. Então a verdade é nos três mundos. Aqui está explicada a questão dos livros, está explicada a questão dos planos. O mago age em três planos: Asiá, Yetzirá e Beriá. Então, Jesus Cristo, que é o meu Messias, é o meu Reshit, está no plano de Beriá ou Briá. Ele estava presente. É a mais elevada potência. Ele é o Deus. Quando eu invoco Deus, é ele. Porque o Ain, nada. Não existe. Não há uma quarta camada. Mas nós sabemos que há uma quarta camada. No entanto, o mago não tem acesso a essa camada. Portanto, vocês estão entendendo. Então, Azilut, aqui é o Ain, é o nada. Aí vem Beriá, onde está o Cristo. Vocês podem imaginar o que quer que seja. Em hebraico, para os rabinos hebreus, Reshit, não importa qual seja o mensageiro divino, nós cristãos acreditamos que é Jesus de Nazaré, Yeshua Nasri. E é nessa fé que eu faço o meu ritual. Quem for cristão fará como eu. Quem não for pode fazer sabendo que está presente o seu Cristo, que é o seu Reshit, a cabeça, a mente cósmica superior, na qual tudo está. Nele estamos, nele vivemos, nele existimos. É preciso, portanto, compreender que a operação foi feita em três planos diferentes, em três dimensões diferentes. O que eu fiz, vocês viram fisicamente, mas estava acontecendo simultaneamente no preternatural, no metafísico, ou parafísico, e no sobrenatural. Então, é isto que faz com que um cerimonial mágico não seja apenas um teatrinho. Ele é real. Explicado isto, e dito a vocês claramente que não foi nenhuma distração, né, nenhuma maluquice, eu disse: não farei invocação de Salomão, e fiz, porque na hora o que eles dizem eu faço. Então eles alteram o script segundo a vontade e a determinação deles, e eu docilmente me deixo levar pela orientação deles. Senão, não seriam meus mestres. Bom, essa é a base. Então, vocês já sabem que vocês viram foi no plano de Asiá, natural. Mas acontecia aquilo simultaneamente no plano de Yetzirá, que é onde está Javé, que não é sobrenatural, é preternatural. Esse eu atinjo facilmente. Qualquer paranormal atinge facilmente. E os loucos são loucos exatamente porque estão lá sem saber que estão.
Então, eles misturam o plano de Yetzirah com o plano de Ashiá e eles não têm orientação, coitadinhos. E então eles não sabem distinguir um do outro e confundem os dois mundos, os dois planos, as duas dimensões. A diferença do paranormal, do mago, daquele que tem consciência, é que ele sabe distinguir um do outro. Pronto, só isso. Agora vamos explicar os outros objetos utilizados. Já explicamos a questão do livro ou do script. Eu vou ter que mexer, tá, gente? Não tem como não me mexer. Então, a primeira coisa, no centro da mesa, que era esta mesa sem a toalha, porque tem que ser em madeira, para mim, ou rocha. Claro que eu não vou botar uma pedra, mas poderia ser. Essa mesa poderia ter uma placa de mármore, que é um tipo de rocha. É um tipo de pedra, pedra mármore. Então, o ideal seria uma pedra mármore aqui. Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma placa de mármore e colocar sobre esta mesa. Para Elifa Levi, só seria possível fazer um ritual, ele só faria com uma placa de mármore, que é uma pedra, porque os antigos Abraão, Isaac, Jacó e todos os antigos patriarcas faziam sobre pedras. Então, o mármore seria ideal. Mandaria fazer uma placa de mármore e colocaria do mesmo tamanho dessa mesa e colocaria sobre ela. Ou somente a metade, porque eu usei só a metade da mesa. Mas a pedra pode ser substituída por outras coisas. Eu disse adaptação. Papos não usou a pedra de mármore que Elifas diz que é necessário. Usou um couro de carneiro. Quer dizer, ele forrou a parte que eu agi, ele forrou um couro de carneiro. Também não vou comprar um couro de carneiro que não deve ser barato. Então, o que é que tem? Uma fina camada de eucatex branca. Vocês viram? É uma fina camada de eucatex branco. Só isso. Foi a adaptação que eu fiz. O aprendiz deixa de ser aprendiz quando ele se torna companheiro. No centro disto está a primeira peça, que é a cruz radiante. Olha, esta cruz não tem nada a ver com o cristianismo. Esta não é a cruz de Jesus Cristo, se bem que em determinado momento ela se torna. Quando eu digo o tetragrama, que é Iod, Re, Val, Re, também pode ser Yeshu, Iod, Re, Shin, Val. Então, tetragrama, 4 letras. Essas 4 letras são duas palavras diferentes em hebraico, que é o Iod, o Re, o Val e o Re. E em aramaico, Yeshu, que não é Yeshua, o nome de Jesus em hebraico, em aramaico original. Tá? O Talmud diz claramente, os rabinos explicam claramente que o nome de Jesus é Yeshu, não é Yeshua. Mas os brasileiros, por preconceito, acham que Yeshu parece com Exu. Tem uma assonância, tá certo? Então acrescentaram Yeshua. Os martinistas por outra razão, porque eles dividiram, isso eu já expliquei. Iá, de Yavé, de um lado, uma sílaba, e Vá, de outro lado. E esse Vá pode ser o A, porque o Val tanto vale por V quanto vale por U. Então eles fizeram uma coisa linda que está aqui no meu anel. Ó. Um losango, e nesse losango eles fizeram Yeshua, das 5 letras. Então é pentagramaton. Deixa de ser tetra, que é 4 gramaton, e passa a ser pentagramaton. Bem, como martinista, eu sou livre iniciador martinista, né, que fui elevado a tal categoria pelo meu irmão Ney Farias, que tem o Gider, aí ele vai aqui, o meu preito de admiração e respeito, né, na verdade foi ele que me deu uma categoria mágica, né, então, no martinismo, então é Yeshua. Por quê? Porque eles separaram o Yod-Re de Javé do Val-Re. Então, primeira sílaba do nome Yod-Re, Val-Re. Separaram em 2 sílabas. Yod-Re, Iá, Val-Re, que pode ser Uá ou Vá. Iavá ou Iavé. E no meio colocaram o Shin. Ficou 5 letras. 5 letras não tem nada a ver com a cruz, mas eu pronunciei o nome pentagramaton.
que em magia ritual é o mesmo que Jesus. E Yod, Re, Shin, Val, Re. Tem 5 letras, 5 gramas. Letra é grama, pentagrama. Então a estrela de 5 pontas é Yeshua. Eu mostrei a estrela de 5 pontas. Eu disse, sejam isso. Yod, Re, Shin, Val, Re. Yeshua. Mas no original aramaico não é assim. Isso é uma construção artística belíssima, mostrando que Yeshua é Javé, porque Javé é o Cristo cósmico e Yeshua é o Cristo encarnado. Então, começamos assim. No centro de tudo está ele. Quer como Yahvé, Yod, Re, Val, Re, tetragramaton, é o sagrado tetragrama dos judeus, mas unido, porque são o mesmo, porque Javé é o Cristo cósmico e Jesus é o Cristo encarnado, Yod, Re, Shin, Val, também são 4. Yod, Re, Val, Re, Yahvé. Aí o Val significa, é lido como V. Em Yeshu, que é como está no Talmud, os rabinos judeus pronunciam I, E, Shu. O Val passa a ser a última letra e passa a ser pronunciado como U. Então, o nome aramaico verdadeiro de Jesus não é Yeshua, é Yeshu. Mas nós martinistas, né, seguindo Martinez de Pasquali e Claude Saint-Martin, que fizeram uma belíssima obra de arte ao pegar o nome Yahvé e separá-lo em 2 sílabas e colocar no meio o Shin. Ficou Yeshua. Então, o tetragrama Yeshu passou a ser o pentagrama Yeshua. Penta é 5, pentacampeão. Tetracampeão é 4, usando a linguagem de vocês. Então, tanto eu falo pentagramaton, quando eu falar em pentagramaton, entenda-se Yeshua. Yeshua. Yod, Re, Shin, Val, Re. Então, a cruz não serve para o pentagramaton. É a estrela de 5 pontas que eu mostrei aqui. E que está na capa do livro de Eliphas Levi. Olha aqui, ó. Tá vendo? Está na capa. Aqui dentro está de maneira muito clara, ó. Tá vendo? Isso aqui é Yod, Re, Shin, Val, Re. É o pentagramaton. Aqui está escrito. Tom, tetragrama. Tetragramaton. Olha só, ele fez uma besteira aqui enorme. Ele colocou tetragramaton, tetra é 4. E colocou assim, aqui o pentagramaton. Então, cometeu ou ele ou o editor. Fizeram uma besteira aqui. Se tem 5, são penta. 5. Penta, isso é pentagramaton. É o pentagrama. Então, o tetragrama é o mesmo tanto para Javé quanto para Jesus. No original hebraico, Javé não tem pronúncia. É Yod, Re, Val, Re. Elifas usa Yod, Shavá, Yod, Havá. Ele separa o Yod do Re, Val, Re. Yod masculino, o Re, Val, Re feminino. Então, como originariamente os arameus acreditavam, né, Yahvé é a junção do deus Iá, masculino, com Havá, a deusa deles feminina. Então, Iode, o Iá ficou reduzido ao Iode apenas ao I, e Havá continuou sendo Havá. Fica Iode, separado, Re, Val, Re. Havá. Então, tem 4 letras. Iode, Re, Val, Re. Ninguém sabe a pronúncia. E Elifas recomenda Iode, Havá, ou Yod Shavá. Bom, nós pronunciamos Yahvé ou Javé. Jesus também é um tetragrama, segundo os rabinos do Talmud. Yod, Re, Shin, Val, Yeshu. Mas tem uma assonância com Exu. Por preconceito brasileiro, é outra razão dos martinistas. A dos martinistas é aproximar o Cristo encarnado, Jesus, Yeshua, do Cristo cósmico, Yahvé.
separando no meio sobra um espaço onde eles colocaram o Shin. Não é o mesmo motivo, mas no Brasil ou nos países de língua portuguesa, onde se conhece a Umbanda, Yeshua tem uma assonância com Exu. Então, mas o certo é o tetragramaton, tanto serve para Iod, Re, Val, Re, são 4, tetragrama, 4 letras. Grama é letra, tetra é 4, né? Como também serve para Iod, Re, Shin, Val, Yeshu. Yeshu é o nome aramaico original de Jesus. Já se tem absoluta certeza, porque os talmudistas não escrevem Yeshua. No Talmud, o nome de Jesus não aparece como Yeshua. Isso foi vamos dizer assim, uma invenção artisticamente construída dos martinistas, Martinez de Pasquali e Claude de Saint-Martin, para unirem Javé a Jesus, para dizerem que Jesus é a manifestação de Javé. O Cristo encarnado é a manifestação física do Cristo cósmico. Então, ambos são simbolizados pela cruz luminosa, radiante. Então, tem a ver com a religião? Tem de alguma maneira. Mas aí vocês veem que tanto é um símbolo que identifica o Deus dos judeus, Yahvé, como identifica o Deus dos cristãos, Yeshu. Tá? Fica no centro. Então, no centro do altar, nós colocamos a cruz radiante, a cruz luminosa. Está entendido? Também significa os 4 ventos. Quais são os 4 ventos? Os 4 ventos são Micael, Gabriel, Rafael e Anael, 4 arcanjos. Mas pode ser também Gob, Nixa, Paralda e Jin, os príncipes dos elementais. Elementais, não confundir com elementares. Elementares são homens que morrem. São quando nós morremos, na Umbanda, eles distinguem, né? Os elementares, que são bons, que conhecem a luz e as sabedorias, dos elementares que não são bons, que não conhecem a luz, que eles chamam de eguns. O candomblé chama todos de eguns. Então, se você for incorporar no centro do candomblé, eles vão botar você de lá para fora, vão enxotar você. Porque para eles, qualquer alma de um ser humano que morreu é um egum. No candomblé, eu também sou perito em magia de terreiro. Foi meu preto velho meu preto velho do meu irmão Marlito, que me disse isso. Então, no candomblé, mas eu tive com os candomblecistas, eu fui um terreiro de candomblé, recentemente até inclusive em Mauá. Então, para eles, qualquer alma humana, portanto desencarnado, que porventura entrasse num centro de candomblé, portanto num barracão, seria enxotado. Eles chamam todo de egum, e eles não aceitam egum, só os orixás. No candomblé só existem os orixás. Qualquer outra entidade invisível que lá chegue é enxotada. Na Umbanda, não. Na Umbanda existe a alma daqueles que vão fazer o bem, são luminosos, né? São mensageiros de Deus para ajudar a humanidade. E eles chamam de elementares. E aqueles que não chegaram à luz e à sabedoria, esses eles chamam de egum. Ainda existem outros piores que eles chamam de seres larvais. Estão abaixo dos eguns. São eguns de baixíssima categoria, que chegam a praticar a maldade mais inaudita, mais impensável. Está explicado o primeiro símbolo. A gente vai levar muitas aulas, viu, gente? Entenderam bem? Então, tetragramaton e Yahvé, Yod, Re, Val, Re. Tetragramaton, Yod, Re, Shin, Val, Yeshu. A cruz luminosa simboliza ambos. Em magia, não estamos considerando isso uma religião, estamos considerando uma ciência. Para nós, é provado e comprovado que esses dois seres existem. Por isso, não creio neles. Eu sei que eles existem. Por isso, eu disse, não tem nada a ver com o cristianismo, porque o cristianismo considera Jesus e Javé de um ponto de vista religioso.
na magia de um ponto de vista científico. Para nós, existe. Existe tanto quanto eu e você que estamos aqui. Está explicada a cruz luminosa, que foi pegada várias vezes, fica no centro da operação, simbolizando quem? Javé, Yod-He Vav-He, e Jesus, Yod-He Shin Vav-He. Mas eu disse que não é dentro de um ponto de vista, de uma perspectiva religiosa, mas sim mágica, esotérica com S. Esotérica mística, tá bom? Está explicada a cruz. Então, quando eu seguro essa cruz dentro de um ritual, pode ser numa cura. Já mandei uma médica levantar e andar com a cruz. Não. Apenas botei a mão sobre a cabeça dela. Mas geralmente quando eu rezo uma criança, é com a cruz. Que tanto é tetragrama, Yeshu, quanto é Yahvé. Está explicada a cruz. O centro de tudo. Então, o centro de tudo é um ser que é de uma, vamos dizer assim, elevadíssima estatura. Yeshu está no plano de Beriá, e Yahvé está no plano de Yetzirá. Então, Yahvé está abaixo de Yeshu. Podem pronunciar Yeshua ou Yeshua, ele não vai se incomodar. É uma composição linda, ó. O meu anel é de ouro de 18 quilates. Depois que o meu irmão Ney Farias, vocês vão no site dele, é o GIDE, me iniciou no martinismo, então eu passei a usar esse anel de ouro de 18 quilates. Aqui está escrito Yod-He Shin Vav-He. Não dá para mostrar, porque as letras são em ouro, dentro de um losango de ouro. Mas ali é o pentagramaton, que pode ser, como o Eliphas Levi faz, representado pela estrela de 5 pontas. Eu mostrei para vocês, eu tenho aqui separado, alguém me deu, eu mostrei aqui, está o pentagrama. Deus, quer seja Javé, quer seja Jesus. Tá? Então, aqui está explicada a cruz. Então, a cruz é a cruz, é o tetragrama. E o pentagrama é o pentagrama. O pentagrama é Jesus encarnado. Cabeça, eu disse, braços e pernas. Ora, Yeshu, Reshit, não tem cabeça, braços e pernas. Ele é puro espírito. Javé não tem, também não se trata aqui de Javé. Estamos falando só do pentagrama. Penta é 5. Pentagrama, 5. Tetragrama, 4. Eu uso o tetragrama no centro e no meio da operação eu apresento o pentagrama, que é o corpo de Jesus e, por extensão, o nosso corpo. É um homem de pernas e braços abertos. O homem de Leonardo da Vinci e de outros sábios da época. Aqui está numa gravura muito clara, mas o editor fez a besteira de colocar um desenho, não foi Eliphas. Fez a besteira de colocar, porque ele coloca o pentagrama, Eliphas, o nome do capítulo, mas o editor colocou aqui, ao redor, um desenho que é tetragrama. Então, existem essas coisas. Sempre alguém pisa na bola. Por isso que eu disse, não é os livros que eu sigo. Bem, explicamos os livros e os planos. Então, o mago trabalha em 3 planos. Asiá, natural, Yetzirá, preternatural, e Beriá, Obriá, sobrenatural. Vocês veem no natural, vou repetir, acontece também simultaneamente no preternatural e no sobrenatural. Nesse vocês não veem, mas se eu quiser ver e eu pedir a eles, eles me veem. Não pelos meus méritos, mas para que eu possa testemunhar. Depois vem a primeira substância usada, a terra. A terra é simbolizada pelo sal grosso. Por quê? Porque o sal grosso é retirado da água do mar. Na água do mar tem o aquoso e tem o sólido, ou seja, como nós chamamos, a umidade e a secura. Então, dentro da água, que é úmida, está o seco. Já fui numa salina várias vezes lá em Sergipe. Eles prendem a água do mar em comportas quadradas e deixam evaporar. E depois que a água evapora, fica o sal.
Ou seja, o sal é a parte seca que está na líquida, dentro da água do mar. Só no mar, no rio não tem sal, só na água do mar. Então nós tiramos o sal de dentro da água do mar. Ele é o seco que está dentro do úmido. Dentro do mar ele se dissolve. Separado do mar por um processo que as salinas fazem, não sei, hoje é industrializado, mas eu vi isso feito artesanalmente. Então é o símbolo da terra. Terra, o sal simboliza a terra. Mas a terra não é terra. A terra é o grosseiro. Hermes diz: separarás o sutil do grosseiro docemente com grande habilidade. O que é que ele quer dizer? Separarás o sutil, os corpos sutis, ou seja, o duplo etérico, o astral inferior, o astral superior, o mental inferior, o mental superior, isso é o sutil. Então são 10 corpos sutis e um corpo grosseiro. E na tábua de esmeralda, Hermes diz: separarás docemente o sutil 11 corpos do grosseiro, o corpo físico. Portanto, aqui simboliza o meu corpo físico e, por extensão, toda a matéria. Em grego, ilê. Então, é terra, mas a terra não é terra. Isso aqui é chamado de terra, mas veja, a terra em magia não é terra. Ilê significa, como é que eu acabei de dizer? O denso, a substância densa, ou seja, aquilo que está no mundo natural, na dimensão natural. O que não está no natural, está no preternatural ou no sobrenatural, é o sutil. Então, separar o sutil do grosseiro. Então, aqui eu tenho o grosseiro. O que é que significa? Que o sutil vai se tornar o grosseiro, ou seja, o denso. O pensamento vai se tornar uma coisa, um objeto. Aqui eu tenho o objeto, o símbolo do objeto. Aquilo que eu pensei e pedi é o sutil, meu pensamento. Vai se tornar o grosseiro. O pensamento é simbolizado pelo incenso. O incenso, quando queima, vira fumaça. E a fumaça é sutil, porque ela se dissolve no ar. Isso é um bastão antigo de incenso, só tem um aqui dentro, de sobra, né? Então, sei nem se alguém já usou. Deixa eu ver se já usou. Não, está aqui. Está aqui dentro. Então, o bastão de incenso, quando queima, ele solta uma fumaça. Essa fumaça simboliza o sutil. Aliás, tem mais de um, gente. Tem vários, ó. Tem vários bastões, né? Isso é antigo que nem vinagre. Isso foi o primeiro incenso que recebi de presente. Tá? Veio da China, ó. O sutil significa os corpos que estão nos planos que não são materiais. Ou seja, Yetzirah, Beriah e Azilut. E o grosseiro significa o que está no plano de Asiá. Separarás o sutil, que é a fumaça do incenso, do grosseiro, docemente e com grande habilidade. O que resultar disso subirá da terra ao céu e descerá novamente do céu à terra, recebendo assim as forças superiores e inferiores, e todas as trevas se afastarão de ti. Então é a união do superior, o celeste, com o inferior. Então o sutil simboliza os planos superiores, celestiais, e o denso, o grosseiro, o plano inferior, material. Além do mais, aqui simboliza o que eu penso, a ideia, o pensamento, o invisível, e aqui o visível, o denso. A transformação do pensamento em matéria é chamada coagular. Coagula, transforma o pensamento em uma coisa. Solve, dissolve, tira a coisa e transforma ela em pensamento. Então, portanto, a terra não é terra,
né, significa qualquer coisa densa, do plano denso. Então, se eu quero dissolver o mal, uma ferida, um ferimento, uma verruga, ou então uma esteatose hepática, o meu estômago tive um pré-câncer, foi destruído, foi dissolvido. Depois eu tive uma verruga na bexiga, foi dissolvida. Dr. Eros Valeriano detectou essa bexiga, mandou fazer um exame especial, que eu xinguei a mãe dele, né, porque é retal, é por via retal. Então, eu dissolvo, solve et coagula. Então, solve quer dizer transforma o grosseiro no sutil, dissolvendo. E isto significa o denso, que sendo dissolvido vai se tornar sutil. E coagula, ou seja, transforma o sutil, o pensamento, no grosseiro. Então, essas duas substâncias são antagônicas, no sentido de que isto é invisível, é o pensamento, é a pura energia. E isto aqui é o corpo, é a matéria. Então, matéria vem de energia, e a energia está junto com a matéria no nosso plano. Mas a Bíblia diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Já disse a vocês, está errado. No princípio Deus criou a essência da energia, Hashamaim, e a essência da matéria, Vaeretze. Então, na Bíblia original, está os termos corretos. A essência da energia é o sutilíssimo, Hashamaim. E o denso é chamado de Eretze. Então, este quer dizer o sutil, o ar, e este é chamado o grosseiro, o denso. Então, esses dois significam, meu pensamento se torna concreto na operação chamada coagulação, e o concreto se transforma no sutil, quando eu quero dissolver uma doença, algo que é maligno, e transformá-lo em nada. Em nada é uma maneira de dizer, no sutil. Ele desaparece. Mas, simbolicamente, isto aqui, o incenso, é simbolizado pela baqueta mágica. É a mesma coisa. Por quê? Porque a baqueta simboliza uma árvore que dá flores. Como está na Bíblia, a vara de Arão que floriu, ou a vara de José que floriu. Nos mitos bíblicos, né, José colocou a vara dele junto com a vara de 15 príncipes, 15 não, 14, ele era o 15º, da dinastia davídica, e a dele se tornou, era um lírio, que ele colheu ali, mas não tinha flor, era só a planta, e floriu. Então, de Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor, diz o poema nordestino. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor, ai, ai, meu Deus, da vara nasceu a flor, ai, ai, e da flor nasceu Maria, não é José, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, ai, ai, meu Deus, de Maria o Salvador, ai, ai. Por quê? Porque ela é chamada Rosa de Saron. Então, o que é que tem uma rosa? Perfume. Olha, o que é o incenso? Perfume. Então, os dois são exatamente a mesma coisa. Este simboliza uma planta que está florida, por isso é o bastão. Tem que ser de madeira. Da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, a rosa de Saron. Entenderam? Então, o bastão do mago, na verdade, é ao mesmo tempo São José e Maria Santíssima na religião. A vara da qual nasceu a flor. Ou também a vara de Arão, irmão de Moisés, de cujo bastão ele foi no mato, colheu um pedaço de madeira e a madeira floriu. Não se diz que madeira é essa. Então, os dois são a mesma coisa. Só que esse exala o perfume, porque a essência odorífera é solta assim que é queimada. E este não exala perfume porque é um bastão. Mas eu poderia colocar uma flor, um jarro com uma flor. Seria a mesma coisa. Dentro do meu ritual, o meu mestre me mandou colocar a baqueta mágica, seguindo Elifas. A baqueta, então, é o símbolo do ar.
igual ao incenso, símbolo do ar, do sutil. E o sutil se transforma no grosseiro, no denso. E o denso se transforma no sutil. Mas que um se transforme no outro, para que isso aconteça, é necessário duas coisas, né? Para que o denso, que é o sal, a terra, se dissolva, é necessário o dissolvente. Existem dois dissolventes na magia. O dissolvente lento, que é a água. Então a água não é água. Se você colocar uma folha de papel fina aqui, dentro de 8, 9 ou 10 dias, ela se dissolve. Então isso é chamado o dissolvente lento, solver. Então água é um solvente, não é água. E é ele que dissolve o que é grosseiro, ou seja, o que é material é dissolvido pela água. Então a água é apenas o solvente que vai transformar o denso no sutil. Ao entrar em ação com o denso, o dissolvente, a água é chamada solvente universal, ela transforma o grosseiro no sutil. Então, isso aqui é o dissolvente, o solvente. Solvet, dissolva. Então, é isso que significa água, um solvente. Então, a água não é água, a terra não é terra. Isso aqui significa um corpo material. Isso aqui significa o que dissolve esse corpo. Quando eu quero dissolver, ou seja, fazer com que o que é sólido desapareça, eu uso a água ou fogo. Mas o fogo é chamado solvente lento. Desculpa. A água é chamado solvente lento. Ou eu uso o fogo. O fogo é chamado o solvente rápido. Por quê? Porque se eu pegar a mesma folha de papel, vou deixar, não vai acender. Vou desligar o ventilador, espere um pouquinho. Então vejam, a água não é água, o fogo não é o fogo, a terra não é a terra, o ar não é o ar. São nomes apenas. Então olha só, o fogo significa a aceleração das partículas. Por que é que essa cabeça do fósforo pegou fogo? Porque através da fricção nessa substância, as partículas que estavam na substância da ponta desse fósforo sofreram uma aceleração. Essa aceleração produz uma chama, aquece. Ao ser acelerado, os elétrons se aquecem e esse aquecimento provoca o fogo, que queima. Então é chamado dissolvente rápido, porque se eu pegasse uma folha de papel e colocasse nessa chama, a folha de papel seria rapidamente consumida. Então é chamado dissolvente rápido. Então o fogo não é o fogo. Portanto, o fogo daquela vela é, na verdade, o solvente rápido, que é um tipo de solvente, diferente da água, que é outro tipo de solvente. Então, eu tenho dois solventes: o fogo, que é chamado solvente rápido, e a água, que é chamada solvente lento. Eu posso dissolver usando a água, a operação vai demorar dias e dias e dias. Então, se eu pensar em algo que queira dissolver a minha verruga que deu na minha bexiga, então eu dissolvi, mas eu não me lembro quanto tempo levei para dissolver. Por quê? Porque eu só vou no Dr. Eros de ano em ano. É ele que me dá a dedada. E depois diz, não me convide para jantar que eu não vou aceitar. Ah, gente, há 18 anos que ele é o meu urologista. Então eu faço exame de próstata com ele. Então ele diz, tem uma verruga aqui. Vou te fazer um exame, você vai xingar minha mãe. Já falei para vocês. Mas pode xingar, porque é via retal, né? Então é uma tipo de de endoscopia retal. Então, via retal. Então aqui está o solvente rápido, o fogo, que eu acendi a vela. E aqui está o solvente lento. Quanto tempo levo para dissolver uma verruga que estava na minha bexiga? Não sei, porque eu só vejo o Dr. Eros Valeriano de ano em ano. E eu não sei quando foi que essa verruga se dissolveu. Quanto tempo eu levei para dissolver o pré-câncer que estava no meu estômago? Não sei.
porque eu estava numa médica, doutora Valéria, quando ela detectou o pré-câncer. E quando eu fui para o doutor Edson de Souza Herédia, ele já percebeu que estava curado. Eu digo que foi ele que curou, não é verdade. Eu curei magicamente. Então, agora, eu passei 4 anos sem ir a nenhum gastro. Então, eu não sei dentro de quanto tempo foi o solvente lento ou foi o solvente rápido. Não sei. Não sei. Essa aula vai ser um pouco demorada. Bem, o solvente rápido, que é o fogo, é simbolizado pela espada. A espada é simbolicamente o fogo. Por que é o fogo? Bom, porque primeiro o metal bruto é tornado uma lâmina de espada, não posso tirar. Se eu tirar, ela vai fazer necessariamente alguma coisa. Eu só tiro daqui, se eu tirar a espada da bainha, ela não voltará sem ter realizado alguma tarefa. Como eu não tenho tarefa nenhuma, então, na verdade, os espíritos, ou seja, os seres espirituais ou seres invisíveis, não veem a lâmina como aqui está. Aqui pode ser uma lâmina grande, pequena, tanto faz. O aço é visto pelos espíritos como sendo uma chama. Por isso é igual ao fogo. Então, tanto faz eu acender a chama de uma vela, quanto eu ter uma lâmina de aço. Um espírito, seja elemental, elementar, seja um anjo, seja um demônio, ele não vai ver isto aqui como você está vendo. Ele não vai ver isso como um punhal, nem vai ver isso como uma espada. Ele vai ver como sendo uma chama que, se for um demônio, ele teme. Os demônios temem as lâminas de aço, porque eles vêm como fogo, ou seja, dissolvente, e é capaz de dissolvê-los. E eles não querem ser dissolvidos, é lógico. Porque eles sendo dissolvidos, eles são destruídos. Então veja, isto aqui é visto por vocês assim. Acontece que a chama que eu acendi há pouco na ponta do fósforo é como um anjo, um demônio, um elementar, um elemental veem. Na maçonaria, isto é simbolizado como sendo uma chama de fogo. Ó. Uma chama. Isso é uma espada. Eu, como venerável, usava essa espada. Qualquer venerável usa. Aqui está o símbolo maçônico. O compasso deve estar assim, na posição de mestre, o compasso em cima, o esquadro embaixo. Então, aqui está. Por que é que na loja maçônica se usa isso? Parece uma cobra, uma serpente, tudo bem, mas também parece uma chama. A chama ondula, assim. Então, é assim, vamos dizer, mais ou menos, que os espíritos veem a lâmina de aço. Por isso, os 2 querubins que foram colocados na entrada do Éden tinham espadas flamejantes. Não é que eram flamejantes, bastava dizer espada. Qualquer ocultista, qualquer iniciado já entenderia. Uma espada é vista por um ser do mundo invisível como sendo uma chama. É fogo, é um solvente. Se for um anjo, ele também é fogo. Então ele não é dissolvido pelo fogo, porque ele já é fogo. Mas se for um demônio, ou se for um elementar, ele não é fogo. Ou seja, o elementar não é fogo, mas o demônio é fogo. Só que o fogo divino, o Espírito de Deus, de Otshavá, ou de Yeshu, dissolve o demônio. Ele teme e foge como o diabo foge da cruz. Pronto. Então eu expliquei o significado mais profundo da terra, da água, do fogo e do ar. Expliquei o que significa a cruz luminosa. Expliquei o que significam os livros. Pronto. Terminamos então a aula explicando o que foi usado no ritual. Os objetos simbólicos do ritual. Tudo simbólico. A água não é água, a terra não é terra, o fogo não é fogo, o ar não é ar. O fogo e a água são os 2 dissolventes.
o lento e o rápido. A água é o lento e o fogo é o rápido. Então, quando eu quero dissolver, então eu uso o fogo ou uso a água. E quando eu quero coagular, né, eu uso o pensamento, simplesmente. Solve et coagula. Então, eu elimino o que existe de água e o que existe de fogo. Eu tiro o fogo e tiro a água. Automaticamente, a energia se condensa e se torna densa. Se eu coloco o fogo, a água, eles dissolvem. Então, a operação solver é feita com água ou com fogo. E se eu quero coagula, eu tiro a água e o fogo. Vocês vão compreender isso, minha gente. É muito complicado fazer de uma vez só. Eu tenho noção de que vocês podem não estar entendendo perfeitamente, mas eu tenho que ir devagar. Nós repetiremos isso devagarzinho, tá? Mas assim você já tem a noção. Os objetos que eu usei no ritual já dei a noção do que significam, o significado. Levamos 1 hora, uma aula um pouco maior, mais longa, né? Chega, basta, estou morrendo de calor. Tem que ligar o ventilador de novo. Pronto. Agora, quero me despedir de vocês e podem usar o vídeo do ritual que ele fará efeito. Basta ligar e onde ele estiver ele fará efeito. Até a próxima e este foi prometido, essa explicação no ritual. Eu disse não vou explicar, porque não se interrompe para explicar, se faz. Embora eu tenha dado algumas pequenas explicações necessárias. Até o próximo, que eu vou em frente.